Por que eu deveria ter pena dos homens mais do que eles têm pena de mim? Essas são palavras do protagonista de um livro que esse mês completa 200 anos. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. Olá senhores, tudo bem? Eu sou o Luiz Pierotti e nós estamos em mais um episódio do Fala Luiz e hoje vamos falar sobre um assunto especial. Porém, eu acho que essa luz não está legal para o tema de hoje. Só um momento. Pronto, agora sim. Hashtag humor. A história de hoje começa no verão de 1816. Verão esse com uma condição climática muito diferente. Um ano antes havia entrado em erupção o Monte Tambora, localizado na ilha de Sumbawa, atual Indonésia. A erupção foi tamanha que cobriu todo o hemisfério norte do planeta de cinzas, fazendo com que o verão de 1816 não houvesse luz solar. Caramba, que climinha, hein? E foi exatamente nesse verão que Mary Shelley, filha da escritora feminista Wollstonecraft e do escritor político e um dos fundadores do anarquismo, William Godwin, estava na sua casa de veraneio com o marido Percy Shelley, o escritor e poeta inglês Lord Byron e o médico e também escritor John Polidori. A bizarra condição climática daquele verão fez com que o grupo de amigos não pudesse sair da casa de veraneio e reduzindo a diversão deles a histórias de terror que eles contavam na sala da casa, aproveitando todo esse ambiente macabro pós-erupção vulcânica, se assim a gente pode dizer. Foi então que Lord Byron teve a seguinte ideia: em vez de contarmos essas histórias de terror, por que não escrevemos nós, camaradinhas, as nossas histórias de terror? Do convite de Byron saíram 3 importantes obras. O próprio escreveu um conto que daria origem no futuro ao seu poema Mazeppa. Polidori inicia aquilo que no futuro será o romance O Vampiro, e que por sua vez será influência para que Bram Stoker escreva o Drácula. E a nossa querida Mary Shelley, que na época tinha apenas 19 anos de idade, inicia o que deveria ser apenas um conto pequeno, mas que acaba se desenvolvendo e tornando-se o livro que todos conhecemos hoje como Frankenstein, sendo publicado por fim 2 anos depois, em janeiro de 1818. Ou seja, esse mês fazem 200 anos da publicação da primeira edição de Frankenstein. Livro esse que merece menção de algumas pequenas curiosidades que passam despercebidas às vezes. O primeiro é que Frankenstein não é o nome do monstro. A criatura, na verdade, não possui nome algum, conhecida apenas como Monstro de Frankenstein, pois seu criador, aí sim ele, chamava-se Dr. Victor Frankenstein. Além desse título famoso, o livro também pode ser conhecido como O Prometeu Moderno. É considerada a primeira obra de ficção científica da história. Pois é, rapaz. E de acordo com a própria Mary Shelley, a inspiração para a história veio dos experimentos de Luigi Galvani, anatomista italiano que fazia experiências com cadáveres e eletricidade. O livro conta a história do Dr. Victor Frankenstein, cientista que tem como objetivo criar a vida, e para tal pega pedaços de cadáveres do cemitério e com o auxílio da eletricidade cria uma criatura nova. Porém, após o sucesso de sua experiência, a figura que ele enxerga é terrível o suficiente para que o cientista apenas fuja. A solidão e a não compreensão da sua existência toma conta da criatura de Frankenstein, que resolve, por vingança, começar a matar os amigos e familiares de seu criador, tentando demonstrar assim para ele a dor que este sentia. Apesar de ser conhecido como uma criatura do gênero do terror, o monstro de Frankenstein diz respeito a nós. A obra é uma ressignificação de mitos. Como o segundo título já diz, o Prometeu Moderno faz menção à literatura clássica grega, sendo Prometeu aquele que rouba o fogo dos deuses para trazer ao homem. No livro, Prometeu é o cientista que traz o fogo da vida à sua criatura inanimada. Além disso, também é metáfora ao mito do criador e da criatura, conversando diretamente conosco no que diz respeito ao questionamento fundamental do homem sobre a nossa existência. Por que vivemos? Qual é a nossa função na Terra? Estes são problemas levantados pela escritora e que fomentam a trajetória da criatura de Frankenstein. Problemáticas essas que serão futuramente desenvolvidas por filósofos existenciais como Sartre e Camus. Para além da filosofia, Frankenstein é uma obra que ultrapassa limites da cultura, coexistindo na literatura, no teatro, na música, nos quadrinhos, possuindo até uma versão brasileira, o Frank da Turma do Penadinho, do Maurício de Souza, você lembra? E principalmente sendo imortalizada no cinema, primeiramente pelo ícone Boris Karloff, e dentre tantos outros, o célebre ator Robert De Niro em Frankenstein de Mary Shelley, o filme que mais se aproximou do texto original. Este mês comemoramos 200 anos de um livro que se embrenhou de forma insolúvel na cultura mundial, e que para além da ficção e do entretenimento, conversa com os nossos terrores de forma íntima e confidente. Senhores, este foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Fica a dica aí para quem nunca leu ou assistiu alguma adaptação de Frankenstein que o faça, para pelo menos comemorar esse aniversário de 200 anos. A gente se vê num próximo vídeo, numa próxima semana. Tchau!